os descontos associativos, quando esse homem assumiu a presidência e os senhores na CPMI, nós tínhamos um rombo de bilhões de reais, 10 bilhões, senador Girão. E sabe quantos presos, deputado Marcon, sabe quantos presos? Diga aí, quando começou? O senhor disse mesmo, zero. Ou seja, estava um verdadeiro festival da impunidade. Aí a CPMI foi andando, as instituições brasileiras que estavam, muitas delas omissas e acovardadas, essas tiveram que agir, nem que fossem impelidas pelas circunstâncias. E cada vez mais a gente vai mostrando ao Brasil o tamanho do problema. Tem muitos padrinhos aqui no Congresso, essas associações. Esse não é um roubo praticado só pelos presidentes e componentes das associações, não. Muitos funcionários públicos e muitos políticos e muitos empresários botaram a mão na lama em detrimento de gente simples e sofredora. Mas aí vem a próxima etapa. Não conversei com o presidente para não dar ao presidente uma carga a mais de tudo que o presidente tinha que conduzir. O presidente estava às vésperas de uma operação que iria decidir se ele ia permanecer vivo, curado, ou se ele ia morrer. Como é que eu ia dividir as preocupações com um homem desse que estava na véspera saindo daqui para tentar sobreviver? E conversei com a equipe técnica e disse como nós vamos investigar agora o sistema financeiro. Se você encontra um parceiro errado nesse diálogo, o parceiro pode se valer daquela informação e pode usar até o seu nome para dizer, ó, consegui blindar você e amanhã teu nome está envolvido e você está ferrado para sempre. Eu preferi guardar no meu coração. Sem poder dividir com o presidente, eu fui para casa, pensei como iria convocar o sistema financeiro. A gente teria que ter regras, não podia ser da minha cabeça. Então, eu resolvi, com base nos dados da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do governo atual e do Banco Central, ver quais os scores dos bancos e pelo volume de negociações. A gente tinha 40 associações de desconto associativo. Nós não pudemos ouvir todos, mas pegamos as que tinham maior volume e maior problema. Pois bem, e convocamos quem para estar aqui? Os presidentes. Foi o que a gente fez. Peguei as 10 instituições financeiras, proporcionalmente com maior número e volume de negócios, para poder também não se equivocar, essa tem mais. Não, mas tem que ver proporcionalmente a liberação de recursos. E pedir a convocação dos presidentes. Rapaz, um dia que eu entrei ali, que o presidente ia pautar, parecia um enxame em cima do presidente, querendo pressionar o presidente para tirar nome de banco, para tirar nome de presidente de banco para ser convocado. E o presidente, mais uma vez, de forma séria, honesta, tranquila, disse, eu não posso fazer isso. Eu vou levar a votação. À véspera de se operar, esse homem veio para cá, botou em votação e a base do governo terminou blindando o C6, blindou o Santander, blindou o PicPay e blindou, eu já falei do Santander, tem outro aí que blindou a Crefisa. E eu não dividi com o presidente, poxa, indo se operar. Depois que o presidente voltou, a gente conversou sobre isso. E achamos injusto, e o presidente me dizendo, eu não vim aqui para blindar uns e para beneficiar ou prejudicar outros. Então, eu refiz as convocações dos pedidos de vinda dos presidentes de bancos, e o presidente colocou na pauta. Olha, eu não estou falando de banco A, de banco B, de banco C, de banco D ou de qualquer banco. É o sistema financeiro que envolve milhões e milhões de reais. O presidente não fez o favor, eu não fiz o favor, e muitos dos senhores e das senhoras tiveram a hombridade de não fazer o favor. Teoricamente, a gente podia ter a nossa campanha liquidada. Estamos falando com o sistema financeiro. Podia ter resolvido financeiramente na véspera de uma campanha. Aí eu pergunto, é isso que o Brasil espera da gente? É isso que o povo brasileiro quer dos seus representantes? Nós agimos decentemente. O presidente fez uma pauta esta semana, não foi escolhendo na lupa quem é que vinha para cá para pauta ou deixava de vir, não. O presidente teve até o cuidado de não permitir perseguição política e exposição de personagens que não estavam devidamente provados. Aí eu volto para o começo. Eu dormi tendo a certeza que a gente ia votar requerimento a requerimento e o governo ia ter maioria para derrubar todos. Aí o governo inventou uma fórmula que nunca tinha inventado. Na soberba, olha, em vez da gente se desgastar para dizer que estamos
estamos protegendo o sistema financeiro, o Banco Master, os voos de aeronave, o banqueiro fulano de tal, o banqueiro cicrano, o banco tal, a ARPA, que é um túnel de propina de bilhões de reais. Vamos dar o golpe? Regimentalmente falando. Qual era o golpe? Vamos votar em bloco. Rapaz, e o presidente, mais uma vez, com essa paciência, seriedade, o presidente, eu fiz um apelo a ele, eu digo, presidente, faça isso, não. Ele não pode sofrer, é o regimento. Eu tenho que colocar em bloco. Poxa, o governo e a base do governo saiu pulando, feliz da vida. Estava tudo resolvido. Ninguém ia se desgastar. Rapaz, aí Deus, mais uma vez, mostrou que a soberba precede queda. Aí agora, em vez de estarem aqui para ouvir um depoimento importante e lutando por justiça, essa base está toda reunida. Sabe por quê? Porque está todo mundo. Você conhece quem? Você consegue pressionar quem? Vamos lá para o Davi Alcolumbre, a gente tem que mostrar a ele que isso é um perigo para a República. Não vai sobrar ninguém, tem muita gente no bolso. Aqui tem um banqueiro, aqui tem um sistema financeiro, aqui tem um filho do presidente da República. As contas dele não podem ser mostradas. Vocês querem acabar a República, vocês são loucos. E aí, está um Deus nos acuda neste momento. Agora, neste momento, enquanto aqui está uma paz, tem outros locais que está um Deus nos acuda. Lá o cara ligando, Lula não, deve ser presidente, tem uma péssima notícia. Deram um golpe. Não, Lula, deram golpe não. É a tua base. A tua base errou mais uma vez a estratégia. A estratégia que perdeu a eleição aqui. E diziam que tinha sido um golpe. Olha aqui o golpe. O golpe foi eleito legitimamente. Agora, desse outro lado, presidente, são tantas forças poderosas e contrárias, são tantas forças que estão trabalhando para derrubar uma eleição legítima, uma votação legítima, que eu queria dizer ao povo de Minas Gerais, aconteça o que acontecer, a República tem um novo herói, se chama Carlos Viana. É um herói, presidente, pela coragem, pela decência e pela dignidade. É fácil fazer favor ao poder. Poxa, talvez todos nós quiséssemos, de alguma forma, agradar e ser reconhecido lá o poder. Mas, presidente, seria justo com a nação? Presidente, seria justo nós sermos beneficiados e o povo brasileiro ir para a lata do lixo? Quero dizer ao senhor, presidente, o senhor mais uma vez agiu com decência, dignidade e honrando Minas Gerais. E é de Minas Gerais que hoje, através do senhor, o Brasil se orgulha. Senhor presidente, eu começo propriamente sobre o depoimento, mas antes eu não poderia deixar de mostrar em que estágio da República nós estamos. E aí chegamos ao senhor depoente que está aqui, o senhor Camizotti. E por que o senhor Camizotti está aqui? Queria iniciar aqui a apresentação. Mas, senhor Camizotti, antes de adentrar a apresentação, eu queria ouvir um pouco sobre o senhor. Poxa, o senhor eu vi que é muito jovem. O senhor tem que idade? 33 anos. Olha, o senhor tem 33 anos, o senhor está no início de uma jornada de vida. Mas o senhor não é como milhões de brasileiros. O senhor é uma pessoa que tem condições financeiras. Possivelmente, o senhor já tenha nascido com uma condição financeira bastante diferenciada. O senhor é formado em quê? Engenharia. O senhor é filho de quem? Maurício Camizotti. E da sua mãe? Cecília Simões. O senhor pode me dizer onde se encontra o seu pai neste momento? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se o seu pai se encontra preso? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se o seu pai está preso, acusado de participar do roubo dos aposentados e pensionistas Relator, do INSS? Só um minutinho. Antes dele responder, vou lembrar a defesa e ao próprio testemunha que está aqui. Vou ler aqui a interpretação sobre o habeas corpus que ele tem. Em que pese a concessão do direito a não prestar o compromisso e o direito ao silêncio a perguntas potencialmente incriminatórias, o depoente permanece na qualidade de testemunha, uma vez que não houve decisão de alteração deste aspecto do habeas corpus. Ele está aqui como testemunha. As perguntas públicas de conhecimento ele tem que responder. Aquelas em que ele entender e a defesa entender que haja comprometimento, aí ele pode permanecer em silêncio. Mas com relação às questões públicas, não. Nesse sentido aqui, quero destacar o HC 26488 da lavra do ministro Luiz Fux. A propósito do compromisso de dizer a verdade, do Código de Processo Penal, artigo 203, nada mais é do que exortação moral do dever de depor sem se omitir, nem se distanciar dos fatos a que tiver conhecimento. Nesse sentido, eventual depoimento prestado sem assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente desse dever, o qual decorre diretamente do artigo 206 do Código de Processo Penal. Obrigado, senhor presidente. Não sofreu constrangimento físico. Ele não está sofrendo constrangimento, doutor. Está perguntando onde está o pai dele. Ele não está sofrendo constrangimento, excelência. O pai dele está preso. Presidente, são fatos
notórios e que claramente Doutor, abalam a moral de constrangimento qualquer é pessoa. se o chamasse de qualquer coisa, fizesse uma pré-condenação. Né? Assim, quando ele for uma pergunta sobre movimentação, que foi o que ele se sentir e possibilidade de incriminar, ele diz o silêncio. Mas perguntas públicas, doutor, ele tem que responder aqui. Tá? Só fazer essa exortação para a gente poder dar uma sequência mais tranquila aqui. Ou não, relator? Eu vou voltar a perguntar e de uma forma bem delicada. O seu genitor era para prestar depoimento aqui. E até hoje eu estou esperando o seu genitor. O senhor sabe informar onde o seu genitor se encontra? Vou permanecer em silêncio. Muito bem. Taquigrafia. Deixa isso aí registrado. O senhor, como jovem, 33 anos, o senhor está aqui na qualidade de testemunha e eu vou ter a oportunidade de com o senhor poder conversar uma parte deste dia. O senhor ouviu falar no escândalo do INSS? Vou permanecer em silêncio. Pronto. O senhor já ouviu falar numa empresa chamada Rede Mais? Sim. Pronto. Abre aqui, por favor. Olha, só para começar. Quando eu vim para Brasília, eu sabia que ia encontrar gente que tinha muitas condições financeiras também, que o Brasil inteiro poder estar aqui, mas eu quero dizer que estamos diante do senhor Paulo e a família do senhor Paulo movimentou por volta de 800 milhões de reais. Então, esse é o motivo do senhor Paulo estar aqui. Vamos passar. Passa. Então, o que interessa que é dado público, tá certo? Olha, o senhor chega aqui como testemunha. O senhor pode sair como uma testemunha ou o senhor pode sair como um grande suspeito. Já que o senhor me parece uma pessoa bem intencionada, na verdade quem vê rosto não vê coração, mas eu olhando o senhor, achei o senhor bem intencionado, eu tenho certeza que o senhor vai poder me esclarecer quais funções ou quais serviços ou quais produtos essas empresas elas prestam, certo? Então bora falar da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Saúde e Benefícios, ABCS. Qual é a sua função na empresa? Presidente. Presidente. E qual a atribuição dessa empresa? Vou permanecer em silêncio. Não, o senhor não pode permanecer em silêncio em relação à atribuição de uma empresa. Presidente, toda a resposta que a testemunha vai dar, o advogado sopra no... Não, excelência. Ele tem... Mas é o advogado que está Não, mas ele tem direito à assessoria jurídica. Mas Isso aí nós não podemos... uma pergunta dessa? Não, aí quando ele der a resposta, nós podemos questionar a testemunha. Mas o advogado tem todo o acesso aqui para poder conversar com ele. Então, eu fiz uma pergunta sobre a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Saúde e Benefício, ele como presidente. Eu, presidente de uma empresa, eu quero prezar pelo prestígio e principalmente pela transparência. Eu só fiz uma pergunta. Qual a atribuição dessa empresa? Quer responder ou vai ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio. Pois vamos falar da Benfix Corretora de Seguros. Qual a sua função na Benfix? Vou permanecer em silêncio. Olha, ele foi o representante da Benfix. Guarde esse nome, Benfix. Brasil Dental Serviços Compartilhados. Qual a sua função? Vou permanecer em silêncio. Brasil Dental Operadora de Planos Odontológicos. Vou permanecer em silêncio. Brasil Dental Operadora de Planos Odontológicos com outro CNPJ. Vou permanecer em silêncio. Grupo Rede Mais S.A. Vou permanecer em silêncio. MCCS Administração de Bens. Vou permanecer em silêncio. NB Estúdio Vila Olímpia. Vou permanecer em silêncio. Presidente, a gente vai tocar a sessão assim, ele não vai dizer nem se ele é homem ou mulher, se é vivo, tá morto, como é que vai funcionar, presidente? Vou colocar uma questão aqui, Marcon. O seguinte, deputado Marcon. Mulher não pode perguntar hoje. Ele pode permanecer em silêncio nas questões que podem incriminá-lo. Tá. Se essas empresas, por exemplo, vou dando hipótese aqui, são empresas de fachada, o silêncio dele se justifica.